Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça, 8h34. Revista Justiça. Debate. Começamos agora o debate na Rádio Justiça, com transmissão também pelo YouTube. Entre lá, Rádio Justiça ao vivo, nos acompanhe. Vamos falar hoje sobre o Dia Internacional do Câncer na Infância. Hoje é a data, que foi criada em 2002 pela Childhood Cancer International e simboliza uma campanha global para conscientizar sobre o câncer infantil e dar apoio às crianças e adolescentes com câncer e também às famílias. Por isso estamos recebendo aqui em nossos estúdios a fundadora do Hospital da Criança de Brasília, doutora Ailda Peliz. Doutora Ailda, seja bem-vinda aos nossos estúdios. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Também está conosco a diretora técnica, hematologista, pediatra, doutora Isis Magalhães, também, que faz parte do Hospital da Criança de Brasília. Seja bem-vinda, doutora Isis. Muito obrigada, bom dia a todos. Está conosco também a advogada especialista em Direito da Saúde, doutora Aline Pereira. Seja bem-vinda, doutora Aline. Obrigada, bom dia a todos. E conosco também o advogado especialista em Direito Digital, pai de uma criança com câncer infantil, Ulisses Juliano. Doutor Ulisses, bem-vindo mais uma vez. Doutor Sérgio, é um privilégio estar aqui com as doutoras e eu tenho certeza que será um excelente debate hoje. Vamos começar explicando para o nosso ouvinte, doutora Isis, câncer infantil. É um termo genérico, né? Mas existem muitos tipos. Por onde podemos começar? Exatamente. Acho que, primeiramente, para a gente conceituar, para a gente entender, é que o câncer infantil, ele tem um comportamento biológico absolutamente distinto do câncer do adulto. Então, a maioria é proveniente de células embrionárias que têm um alto turnover, né, uma alta capacidade de proliferação. Então, ele não é um câncer que fica localizado, ele é sistêmico. Então, o tratamento é sempre sistêmico, né? Ele atinge todos os órgãos. E isso é muito importante, porque muda completamente a nossa abordagem, né, a respeito do câncer na criança. Então, o nosso câncer, paradoxalmente, a essa agressividade do tipo de câncer, ele é também mais sensível à quimioterapia. Então, a nossa maior arma é a quimioterapia, que são medicamentos que interferem na divisão celular. E isso foi sendo usado no decorrer das décadas, né, em protocolos, juntando vários tipos de medicamentos, agindo em pontos diferentes da divisão celular, de forma que foi se vislumbrando a possibilidade, num câncer tão agressivo, de cura. Então, o nosso câncer mais comum na infância é a leucemia, né, leucemia linfóide aguda, que é um câncer primário da célula formadora do sangue, na medula óssea. E hoje, a leucemia linfóide aguda, própria da criança, atinge níveis, né, taxas de cura de até 80% nos países do primeiro mundo. E o que se busca, todos nós, de todo o mundo, é alcançar esses níveis, né? Então, a nossa história aqui no Distrito Federal vem nesse sonho, nessa perspectiva de conseguirmos alcançar níveis de dar acesso a todas as crianças em tempo oportuno, diagnóstico preciso, correto, isso é importante também, e o tratamento adequado no tempo oportuno e na rede pública. Então, esse é o nosso grande desafio nessas últimas décadas, não é? E a principal causa do câncer infantil é ligado à questão genética? Não. Hoje, nós não temos nenhuma possibilidade de prevenção primária nem secundária, não tem uma associação direta, um fator ambiental. A gente sabe que acontecem alterações genéticas naquelas células, mas são alterações adquiridas, algumas até intraútero, depois posteriores, que se somam àquelas alterações genéticas. E
de certo que nós não temos ainda possibilidades de prevenção primária, né? Tirar algum fator, né? Como a gente tem no câncer de adulto. O fumo dá câncer de pulmão, ok, essa associação está estabelecida. Nós não temos isso na infância, então nossa maior arma é o diagnóstico precoce. Fazer os pediatras, as famílias saberem que isso existe e que, ao ser pensado, desconfiou, pensou, ou então alguma doença, nós ainda temos uma outra dificuldade, porque às vezes os sintomas mimetizam as doenças comuns da infância, então tem que ter um alerta, então é importante esses dias assim de conscientização que desperta a todos de que existe o câncer na criança e que a gente tem que pensar nesta possibilidade e saber para onde caminhar de forma imediata. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esses casos, sobre os tipos de câncer, mas antes eu gostaria de saber, com a doutora Hilda Peliz, a história dela com o Hospital da Criança de Brasília. Conta um pouco para a gente, por favor, já que agora sabemos o que é o câncer infantil e como surgiu o Hospital da Criança de Brasília. Então, Sérgio, você imagina hoje que a sociedade é tão desinformada, imagina há 30 anos atrás. Eu nem sabia que câncer podia ter, que criança podia ter câncer há 28, 30 anos atrás. Quando minha filha nasceu, assim que ela começou a sentar e dar atenção pra gente, eu percebi que tinha alguma coisa errada no olhar dela. E aí eu levava no pediatra, no outro pediatra, todos falavam, não, sua filha não tem nada, sua filha não tem nada. Mas quando eu conversava com ela, ela olhava para cima. Ela sempre procurava alguma coisa no alto, de um olhinho, né? E eu falava, tem alguma coisa nesse olho. Eu tenho outros 2 filhos, nenhum teve, né? Levava em oftalmologista, nada, né? E aí, então, um dia o médico falou, tá, você insiste? Você quer ensinar o médico? Você quer ensinar o médico? Então, eu falei, doutor, pede uma tomografia. Ele falou, tá bom, se você quer ensinar o médico. E pediu a tomografia. E naquele dia mesmo, eu estava tão ansiosa que eu pedi para assistir o exame e esperei fazer o relatório, conversei com o médico da clínica, falei com ele que eu estava muito angustiada e ele falou, tá bom, eu vou fazer o relatório para a senhora em seguida, a senhora vai ter que esperar algumas horas. Eu espero e ali na hora já saiu que tinha uma lesão no cérebro. Então, foi por uma insistência de uma mãe, mas não são todas as mães que já tiveram outros filhos, que ficam atentas. Então, a atenção dos pais é primordial no diagnóstico precoce, porque é quem está com a criança o dia todo, né? O pai, a mãe e tal. Os diagnósticos na primeira infância, minha filha tinha 6 meses. Se eu não sabia que criança tinha câncer, quanto mais que criança nascia com tumor. Ela nasceu com tumor no cérebro. E eu fui para... Aqui eu já ouvi que ela não sobreviveria. Eu fui para São Paulo, comecei um tratamento lá, mas experimental. Ela foi cobaia da braquiterapia, mas eu sabia que as chances eram mínimas, que era um tratamento experimental que estava chegando no Brasil. Voltei para Brasília para fazer a químio, e onde? Dentro do hospital de base. Não tinha na rede privada e foi feito ali. E ali eu conheci uma situação muito crítica para a equipe médica. Eu conheci a doutora Isis lá, de faltar medicamento, de faltar equipamento. E minha filha toda hora era tirada da fila do exame, da fila do centro cirúrgico, para dar lugar para o politraumatizado. Porque lá é um hospital de especialidades, né, no politraumatizado. E aí, então, eu ficava todo o tempo pensando que não é lugar de criança, que não é lugar de criança. E quando a médica falou que a minha filha não tem mais o que fazer, só Deus e tal. E eu disse para ela que eu ia tirar as crianças dali, porque ali não era lugar de criança. E eu não sabia como, né? Eu era bancária, eu era executiva do Banco do Brasil. E aí eu fui dirigir abraço, a doutora Isis me convidou. É tudo Deus, a mão de Deus. A doutora Isis, que eu nem lidei com ela no tratamento da minha filha, ela estava de licença, maternidade. E aí ela me chamou depois, não tinha nem um ano de luto, né, ainda, e ela falou, eu preciso de você para presidir Abraço. E eu falei, doutora Isa, eu nem vivi meu luto ainda, mas eu preciso muito de você. E aí eu fui. Foi assim, fui, cara e coragem, né? Criou a Abraço. Fui dirigir Abraço. E lá na Abraço veio, né, a ideia de construir um hospital.
porque eu tinha braço por trás. Eu, pessoa física, não conseguiria, mas com a pessoa jurídica, abrace, e a sociedade ajudando. E eu tenho certeza que muitos de vocês já comeram sanduíche para ajudar na construção do hospital. Muitos de vocês já foram nos nossos eventos, nos nossos shows para construir o hospital. E foi desesperador. Eu precisava de 35 milhões para construir o Bloco 1. Imagina, eu saía na rua com o desenhozinho, com a planta, isso aqui é um hospital. O povo achava, essa mulher é louca, né? Como que uma ONG vai construir um hospital? Mas eu tinha tanta certeza que ia conseguir, tanta certeza. E o Banco do Brasil veio junto. Ele falou, vou te apoiar. E ele poderia doar, ele fez isso, ele doou através do Fundo da Infância. Todas as empresas podem fazer isso. Empresas que trabalham com lucro real podem fazer isso. E foi assim, então, que a gente chegou nos 35 milhões do Bloco 1 e começamos, então, a construir. E o Bloco 1 saiu, nós construímos, equipamos só com doações. Doações da sociedade civil. E eu falo que nos Estados Unidos as pessoas culturalmente doam 20% da sua renda para projetos sociais. No Brasil não tem isso. E aí eu comecei a falar isto. Dava uma entrevista na televisão, por isso que eu te falo como os veículos de comunicação ajudam. Porque ele me dá espaço para falar. Nos Estados Unidos, as pessoas deixam testamento em vida para ONGs de animais, ONGs de defesa de bibliotecas. Então, se no Brasil fizesse isso, quantas pessoas não precisam daquele dinheiro e às vezes deixam para o Estado? E as pessoas começaram a fazer testamento em vida para a construção do hospital. Nós recebemos muitos imóveis e até hoje nós recebemos. Então, a sociedade ela tem que dar as mãos ao Estado. Porque quem tem recurso, nós que temos plano de saúde, você viaja e trata ali fora, ou aqui em Brasília, você vai para o privado e trata. E quem não tem? E se a gente faz um SUS de qualidade, como nós fizemos aqui, qualquer cidadão pode tratar lá. Olha aqui, o filho do doutor está lá. Porque é o melhor lugar de Brasília para se tratar o câncer infantil, né, doutor? Do Brasil, doutor. Do Brasil. Só atendendo aqui uma ordem cronológica. A Abraço foi criada quando? Abraço em 1986. 1986. E o Hospital da Criança foi inaugurado quando? 2011. 2011. E vejo aqui números impressionantes sobre atendimentos anuais, cada vez mais. Daqui a pouco eu volto para os números. Eu gostaria que o doutor Ulisses contasse um pouco da sua história, né, doutor Ulisses? O senhor tem um filho com um tipo de câncer. Conta pra gente. Bem, a minha história é um pouco parecida com a da doutora Isis. O meu filho, ele foi diagnosticado, ele estava com 4 para 5 anos. Inicialmente, doutora Isis, doutora Hilda, doutora Aline, ele começou a ter dores nas pernas. E esse Dia Internacional do Câncer Infantil é justamente para conscientizar, principalmente os pais, como a doutora Hilda falou, não tem um tratamento preventivo, não tem como você saber quem pode ter, quem tem mais chance. Você precisa estar muito atento aos sinais. E da mesma forma como a doutora Isis, ele começou, como a filha da doutora Hilda Isis, que é a doutora Hilda, ele começou a ter dores nas pernas, ao ponto de começar a acordar de madrugada chorando com dores nas pernas, e a gente indo em ortopedista e faz exame, aí fala que é dor de crescimento, né? Ninguém conseguia diagnosticar. E a gente sabia que ele não estava mentindo, que ele não estava inventando. Eles passavam remédios para dor, ali resolvia circunstancialmente, mas passava um dia, ele já estava com dores. Até que a gente chegou, teve um dia que ele acordou de madrugada gritando de dor. A gente já estava assim, uns 20 dias indo e voltando para o hospital. Aí eu cheguei no hospital e falei assim, olha, eu quero que interne. Ele, mas é dor na perna, como é que eu vou internar por uma dor? Eu falei, vai internar, coloca emergência e ele só sai daqui com diagnóstico. Ele só vai sair daqui porque tem alguma coisa. Então, essa insistência, né, foi o que salvou o meu filho para iniciar um tratamento. Assim como foi a insistência da senhora, né? Se o pai não insistir, como a doutora Hilda falou, se o pai, a mãe conhece o filho.
né? Então ele sabe qual a situação que está ocorrendo de fato. Claro que a gente não vai desprezar a medicina, não vai desprezar os conhecimentos, mas o pai sabe que tem alguma coisa errada, então ele tem que insistir de fato. Então a gente insistiu muito e ali no hospital, ele passou ali uma semana, eu falei, faz todos os exames. Tinha alguns exames que não tinha no hospital, a gente fez fora, voltava, até que conseguiu fechar o diagnóstico. Inicialmente o diagnóstico foi leucemia, mas quando foi para o hospital, aí a gente conseguiu uma transferência para o Hospital da Criança e, doutora Hilda, eu falo em nome de muitos pais, centenas de pais aqui, a gente agradece de coração, né? Porque o seu empenho, a sua força, abrace também. Sim. Eu fico até emocionado, porque como pai a gente sabe o esforço que essa organização tem e também o Hospital da Criança, desde a direção, a equipe médica, enfermeiros, técnicos, toda a equipe ali do Hospital da Criança estão de parabéns. Quando chegou no Hospital da Criança, refizemos todos os exames. E eu lembro como se fosse hoje, Sérgio, que quando a médica chegou pra gente e falou assim, Ulisses, a gente fechou o diagnóstico. E ela falou assim, e não desprezando a gravidade desse diagnóstico, ela falou assim, eu gostaria que fosse leucemia. E aí eu falei assim, então não é? Ela falou assim, não. É neuroblastoma, é um tumor que estava ali alojado perto da coluna, na coluna, e ele já estava dando metástase, vazou o líquido para a medula, e aí por isso que no primeiro diagnóstico eles pensaram que era leucemia. E ela falou assim, então a gente precisa internar ele e fazer o tratamento agora com urgência, porque já estava no nível 4, no estágio 4, né? E aí começou todo o tratamento. E se não fosse, aí mais uma vez, doutora, aí do Hospital da Criança, talvez meu filho, ele já está com mais de 1 ano e meio de tratamento. Inclusive, segunda-feira agora ele volta para fazer mais uma sessão no hospital. Se não fosse o hospital, eu tenho convicção que ele não estaria vivo hoje. Então, agradeço aqui o seu esforço, o seu empenho. A gente sabe que esse esforço partiu de uma grande dor irreparável, né, que a senhora acabou de lembrar que hoje ela teria 28 anos, mas meu filho completou 6 anos agora. Maravilha. Ele completou 6 anos no dia 5 de fevereiro. E ele só completou 6 anos por causa de esforço de pessoas como a senhora e como da doutora Isis, que estão lá na linha de frente, batalhando por tantas e tantas crianças. E eu vejo, Sérgio, a Abrace recebendo pais e mães de vários estados do Brasil. Então não é só uma questão de tratamento, é de acolhimento também. Então a gente tem, de fato, aqui em Brasília, um centro de referência nacional na luta contra o câncer, tanto na área técnica, médica, quanto na área de acolhimento, de acompanhamento dos pais. Então, essa é a primeira questão que eu gostaria de falar sobre meu filho, em nome de tantos pais. Muito bem. Doutora Aline Pereira, com esse cenário todo que foi colocado, temos essa situação e o direito à saúde dessas crianças, né? Temos aqui informações, por exemplo, né? Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, hoje o Brasil anualmente registra 12 mil novos casos de câncer infantil. E o direito à saúde, como garante essa saúde às crianças? Estamos falando de Brasília, que podemos dizer que é uma situação privilegiada, mas e no restante do país, já que até como o doutor Ulisses falou, as pessoas estão vindo para cá? Infelizmente, os recursos hoje, eles são limitados, né? Sim. E isso é tanto na parte do SUS quanto no privado. E hoje os custos com o tratamento do câncer, ele é elevado. E aí isso que dificulta muito levar esse tratamento para todos, né? Bom, a Constituição, ele garante, né, o tratamento para todos. O SUS, ele está à disposição também de todos. Mas, infelizmente, esses recursos são limitados. E aí o que exige, muitas vezes, que os pais, essas crianças que estão em tratamento de câncer,
vá à justiça exigir para o cumprimento do direito, né? Isso é muito difícil porque as famílias já encontram numa situação muito difícil. E ainda tem a dificuldade com o tratamento, né? A limitação desse tratamento. E ainda precisam ir à justiça para garantir o básico, né? Que é o direito à saúde. Então, hoje é difícil. E hoje, outra coisa, os recursos hoje, os novos recursos, que são muito bons, né? Medicamentos e tudo, eles vêm com valores altíssimos para o mercado, o que dificulta ainda mais o tratamento dessas crianças, né? E muitas vezes eles ainda não estão incorporados ao SUS, e o que exige, então, que os pais briguem mais um pouquinho, que vá à justiça, que exija a medicação, né? Tanto para garantia para a criança que está em tratamento do SUS, quanto para quem está em hospitais privados, porque nós temos muitas crianças que estão também internadas em hospitais privados, né? Também aguardando um tratamento que muitas vezes não está previsto ali no rol, porque é um medicamento novo, né? Então, toda essa dificuldade, eu acho que se dá principalmente pelas limitações de recursos. Infelizmente, ainda, a gente é um país que ainda os recursos na área de saúde ainda são muito limitados, né? E essa limitação é uma luta constante também, né, doutora? É verdade. Mas enquanto eu via todos falarem, primeiro, obrigado por suas palavras, eu realmente me emociono, porque é um sonho de uma vida. E ouvir o seu relato é super importante, mas eu digo que nós temos o que eu chamo o poder da parceria. Então, foi a união, né, dos pais, né? A sociedade, eu chamo sociedade civil organizada. Abrace a sociedade civil organizada. É o usuário organizado, né? Conseguiu pensar saídas. Então, é o Estado, claro, é a sociedade civil parceira e os técnicos, né? E os médicos com uma visão humanista e sistêmica. Que solução temos, não é? A gente compreende as limitações, mas o que o Hospital da Criança, ele nasce nessa tríade, né? De assistência, ensino e pesquisa. Então, desde o início da oncologia pediátrica, dos primeiros medicamentos, né, para tratar a leucemia, por exemplo, eles começaram já na união da medicina laboratorial com a medicina clínica. O clínico era o pesquisador na época. E a partir daí, essa grande união é que foi montando os estudos novos, né? E uniformizados, várias instituições tratando da mesma forma, para de uma maneira rápida se ter um N com significado estatístico. E hoje no Hospital da Criança, porque temos a pesquisa junto conosco, a gente consegue um plus a mais com o recurso da pesquisa. Eu estou respondendo uma pergunta de pesquisa, mas eu consigo fazer exames para as crianças. Eu dou acesso às crianças SUS a testes diagnósticos que não conseguiria, às vezes, nem no privado. Então, e lá, aí vem. A gente fica sempre na margem do conhecimento, buscando incessantemente e tentando trazer para a nossa criança os resultados que vai sendo apresentado em todo mundo. Então, no caso do Carciba, uma imunoterapia que vem depois do transplante autólogo de medula óssea. Então, lutamos para ter o transplante, o hospital já faz o transplante, e aí tem a imunoterapia. E aí a imunoterapia vem com essa dificuldade. O processo de incorporar no SUS tem um tempo, mas a doença não espera esse tempo. E aí os pais têm que, às vezes, recorrer, né, a alguma coisa na justiça, e a gente tem que
e achando as soluções. É isso que a gente... E as soluções para todos, com equidade, não é? Então, não era justo que eu atenda uma criança lá do convênio, consiga judicializar o seu convênio para conseguir. E eu, no SUS, não poder dizer para os pais, olha, existe mais essa medicação que tem sim possibilidade de aumentar a possibilidade de não retorno, né? de uma não recaída do neuroblastoma. É 100%? É lógico que não é, mas se a literatura mostra isso, nós temos que buscar, nós temos que lutar para aquilo que a ciência vem mostrando. Vou fazer um intervalo rápido agora aqui na Rádio Justiça. Daqui a pouquinho voltamos tratando desse assunto do câncer infantil, registrando aqui a audiência do Arisson Tavares. Disse aqui que admira muito o trabalho de vocês duas, mandou um abraço e disse que essa história é muito emocionante. Arisson que já fez os cartoons lá para Abrace, né, Arisson? Muito obrigado por estar conosco aqui. 9 em ponto, rápido intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça, a terceira e última hora, hoje quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024, 9h04. Revista Justiça. Debate. Continuando o nosso debate de hoje sobre o Dia Internacional do Câncer na Infância, a data é hoje. Estamos aqui com os nossos convidados. Estou com a doutora Izzy Magalhães, ela é diretora técnica, hematologista pediatra do Hospital da Criança de Brasília, também a fundadora do HCB, Hilda Pelis, a advogada especialista em direito da saúde, Aline Pereira, e também o doutor Ulisses Juliano, advogado, especialista em direito digital, mas pai também de uma criança com câncer infantil. Doutora Hilda Pelis, vamos falar sobre o que a senhora acompanhou, né, desde lá atrás, os avanços com o tratamento. O que a senhora pode destacar que temos hoje de bom e que o HCB também já oferece? Eu penso que eu sou a última geração que sofreu por não ter o tratamento adequado em Brasília, né? A minha filha se tratou no base, a maior parte do tempo, ela faleceu com 2 anos, e nesses 2 anos eu fui para São Paulo, tive o diagnóstico preciso e voltei, fiz a bracterapia. Bracterapia é uma introdução de cristais radioativos no tumor. Então, nesse procedimento, ela já ficou com lesão de um lado do corpo e o tumor, que parecia benigno, se tornou maligno. E aí foi fazer uma quimioterapia e eu então voltei para Brasília e fiquei dentro do hospital de base, em enfermarias, com várias mães. Isso não era problema, eu queria o tratamento da minha filha, mas ali se faltava medicamento, eu não tinha a mínima higiene, porque você ficava com outras pessoas que não tinham a noção de higiene. Então, eu virei tipo uma professora dentro da minha enfermaria, ajudando essas mães, ensinando como usar uma fralda, como descartar a fralda, né? Como usar banheiro. Tinha mães que não sabiam, não conheciam vaso sanitário, porque tinha vindo do interior, entendeu? Onde o banheiro lá não existe, né? Então, ali já foi um aprendizado para mim. Então, quando eu me comprometi ali, perder minha filha, mas ajudar outras famílias que pudessem ter o de melhor, e o que eu vi o de melhor em São Paulo, eu fui no Alberto Einstein, no Sírio-Libanês, eu fui nos melhores hospitais de São Paulo, eu vi um piano num deles, eu falei, eu quero um piano para as crianças em Brasília. Então, tudo que eu vi de bom, que eu gostei, eu trouxe para Brasília. E a minha filha fazia quimioterapia no hospital de apoio, levar as crianças para lá, porque os pais reclamavam muito da mistura de adulto com a pediatria. E aí, chegava no apoio, colhia o sangue era encaminhado, esperava colher todo o material das crianças, levava para o hospital de base, lá pela 1h, 2h da tarde, voltava para começar a quimioterapia. Veja o atraso de tantas horas no tratamento de uma doença tão agressiva.
Então aquilo foi me incomodando. Quando eu fui presidir a Abraça era bem pequenininha, mas eu trouxe a comunidade para dentro. Eu falei, o povo precisa saber que tem essa instituição. Eu nunca tinha ouvido falar de Abrace. E aí, primeira coisa que eu fiz, doutor Ulisses, eu montei um laboratório dentro do hospital do apoio. Então, a criança chegava, era feito imediatamente ali eu fiz com o apoio da sociedade, Como não é que fiz foi sozinha. isso, né? A senhora, uma mãe, conseguiu reunir médicos, especialistas. Como é que foi esse convencimento? Não, eu busquei a sociedade. Eu busquei apoio, fazendo campanhas e contava essa história. Qual é a pessoa que nos sensibiliza? Então, eu tive sempre a empresa que eu trabalhava me ajudando. Porque se entra uma empresa como o Banco do Brasil, outras empresas chegam. Não é uma empresa de credibilidade. Eu tive apoio de funcionários de órgãos aqui do governo federal, funcionários do TCU, eles faziam campanhas internas, vocês fizeram campanhas. Então, era assim, as empresas, às vezes uma pessoa aqui dentro que tinha conhecido o trabalho, começava a fazer um movimento e me trazia para dar uma palestra. E assim nós estamos sensibilizando a sociedade. E eu tinha terminado uma pós-graduação em marketing, isso ajudou muito, porque daí eu sabia falar. Ninguém falava de câncer, gente. Era proibido falar essa palavra. Aquela doença, né? Era então, aquela doença. Eu falei, mas se não falar, ninguém sabe. Então, foi assim. Foi um pouco de ousadia, mas a solidariedade da sociedade fez a diferença. Então, nós construímos no hospital, nós ampliamos o hospital de apoio para ter mais crianças. Mas eu tenho umas fotos que elas são chocantes. Pena que eu não trouxe essa foto para vocês. Das cadeiras que eu usei para a quimioterapia da minha filha, que você quase vazava no buraco da cadeira. E as quimioterapias que são lá no Hospital da Criança. E quem doou as poltronas da quimioterapia foi o nosso saudoso José Alencar. Ele comprou 19 cadeiras de couro legítimo. Ele falou, eu quero as cadeiras do jeito que era o hospital lá em São Paulo que eu usava. E ele comprou e só mandou escolher a cor. As cadeiras estão lá perfeitas, né, doutor Ulisses? Porque são coisas, nós não teríamos condição. Eu ia comprar uma poltrona de R$ 1.200, ele comprou uma de R$ 5.500. Isso, imagina, gente, há 15 anos atrás. E as cadeiras estão lá perfeitas. Então, o apoio da sociedade fez muita diferença, fez total diferença. Eu sozinha, eu era uma que falava demais. Mas eu falava para tocar o coração das pessoas. Tanto é que tocou o coração, né, da doutora Isis, né? Ela tocou o meu primeiro. Foi ela que me laçou. Hilda, eu preciso de você, doutora Isis, eu sou executiva do banco. Mas ela já percebeu o dom, eu não tenho tempo. Aí eu falei com o vice-presidente que eu trabalhava, ele falou, não, você vai aceitar. Você vai aceitar e nós vamos te ajudar. Então, assim, eu acho que Deus escolhe as pessoas. Deus põe as pessoas certas, mesmo que seja como a dor que nós estamos passando, que eu passei e ele está passando, e que se Deus quiser o seu é diferente do meu, o resultado, e você vai me ajudar, eu tenho certeza que depois você vai... Eu quero te ajudar. Pronto. Pode contar comigo. Hoje, só continuando o meu trabalho voluntário, hoje eu presido, né? Eu idealizei, construí, fui a primeira presidente da organização, que ninguém quer administrar uma organização onde você é responsável por 300 e poucos milhões por ano, ter que prestar conta para Ministério Público, para TCDF, para a Secretaria, e tem que prestar contas. Sim. Tem que administrar bem, porque se eu administro bem meu dinheiro, o que não é meu, eu vou administrar melhor ainda, é da população, é para tratar o câncer. Então, ninguém quer um trabalho de tanta responsabilidade sendo voluntário. Só nós, pais, é que sabemos o tanto é importante que a gente, então, ousa fazer. Doutor né? Ulisses, o senhor gostaria de complementar também as informações sobre a judicialização dessa situação, né? Sim, mas antes de falar sobre a judicialização, e também faz parte do raciocínio, o exemplo da doutora Hilda e da doutora Isis fica claro, Sérgio, que não falta recurso. O que falta é gestão. Gestão séria, gestão responsável, gestão comprometida. Nós temos recursos, seja da área privada, seja da área pública. A gente tem muitos recursos, né? A gente vê bilhões e bilhões sendo gerenciados, sendo geridos pelo governo federal, e a gente vê também uma pessoa, duas pessoas, uma equipe de pessoas gerenciando, como a doutora Hilda acabou de falar aí, alguns milhões,
e tendo um resultado fantástico, que é o Hospital da Criança. Às vezes a gente fala para o ouvinte ou para o telespectador que está nos acompanhando pelo YouTube, ele não tem a dimensão do que é o Hospital da Criança. Eu trabalho no Ministério da Saúde e eu já visitei o Albert Einstein, já visitei o Sírio-Libanês, já visitei a Beneficência Portuguesa. Então eu sei o que são hospitais de excelência no Brasil. E eu sei a excelência que é o Hospital da Criança. O nível de qualidade técnica, o nível de qualidade estrutural que o Hospital da Criança oferece gratuitamente para a população. Né? Então, quando você ouve a doutora Hilda, a doutora Isis falando sobre o que tem no Hospital da Criança, tem de fato equipamentos de última geração, exames de última geração, do melhor nível de qualidade, que conseguem de fato atender a população a contento. Então, partindo desse ponto, o que nós temos na judicialização da saúde é justamente essa luta. O meu filho está com um processo hoje, tramitando aqui na Justiça Federal, justamente para conseguir uma medicação. Como a doutora Aline falou, essa medicação ela já está aprovada pela Anvisa, mas está parada na Conitec. Ainda não foi incorporada. Explica para o nosso ouvinte o que é a Conitec. Agora é uma comissão. É uma comissão dentro do Ministério da Saúde e a função dessa comissão é justamente analisar a medicação para incorporar essa medicação ao SUS. Tá? Então, essa comissão, ela fica responsável. A gente sabe que há de fato uma burocracia, são medicações novas, tem que fazer uma série de estudos sobre a sua comprovada eficácia, né, no tratamento. Então, a gente sabe que são pessoas honestas, responsáveis, que estão lá. Não tem ninguém brincando. Como a doutora Hilda falou, a gente está falando de câncer. A gente aqui, nesse programa especificamente, está falando de câncer infantil. Então, não há nada mais caro, não há nada mais grave do que esse tema. Então, está lá na Conitec sendo discutido. Mas o que eu vejo muito, e a doutora Aline pode me confirmar isso, o que eu vejo muito é que há muitas medicações, doutora Isis, doutora Hilda, que demoram, e aí eu não estou falando nada de questão de Conitec, demoram a sua aprovação porque há grupos que não tem interesse nessa aprovação. Porque uma medicação que ainda não está aprovada, ela vai ser importada por uma empresa específica, por uma importadora específica. Então, isso eleva muito custo da medicação. Para vocês terem uma ideia, a medicação hoje do meu filho, que o meu filho precisa para fazer após esse transplante de medula óssea autólogo, que é um tratamento extremamente complexo, que é feito dentro do Hospital da Criança. E ele já fez? Já fez no Hospital da Criança. Eu quero dizer que o meu filho não saiu. Um ou outro exame ele precisou fazer fora do Hospital da Criança, mas com parceria, seja pela Abrace, seja pelo próprio Hospital da Criança, com outros hospitais. Então, há de fato ali toda uma estrutura, uma organização para isso. Então, às vezes, Sérgio, a medicação, ela tem grupos de interesse que não querem que ela seja aprovada rapidamente. Porque aí, quando o juiz decide liberar a compra dessa medicação, no caso do meu filho, ela hoje está avaliada no cálculo, juntado no processo, de R$1.170.000. O tratamento todo? Não. Só uma medicação. Só para essa fase do tratamento. Ele já está 1 ano e meio fazendo tratamento. Todo o tratamento foi feito no Hospital da Criança. Mas para essa medicação, que é Quarziba o nome dessa medicação, que é uma imunoterapia, para o meu filho, vai depender de criança, às vezes o valor é mais elevado, a depender da intensidade, R$1.170.000. É um absurdo, porque essa medicação já poderia estar disponibilizada no Brasil no valor, às vezes, a metade desse preço. Porque a gente tem que importar, é imposto, então o preço a gente compra em dólar, compra em situação de emergência. Então, de fato, a gente tem esse conflito de interesses aí, às vezes de um laboratório, às vezes de importadores, que não têm, de fato, o interesse que algumas... Eu estou falando de uma medicação.
que é para o tratamento específico do meu filho. Tem diversos tipos de câncer, com diversos tipos de medicações e tratamentos que precisam ser judicializados e que, às vezes, por um esforço ali, por isso que eu falei, não é falta de recurso, é falta de gestão. Isso poderia ser minimizado, como a doutora Isis falou. A gente, em países de primeiro mundo, a gente tem, às vezes, a depender do tipo de câncer, até 80% de chance, ou seja, é quase que certo que vai ter cura, né? Então, a gente, às vezes, não consegue isso, não é por falta de competência, não é por falta de uma equipe qualificada, mas por falta, às vezes, de uma gestão e de interesses confusos. Doutora Aline, vamos lá complementar essa informação, né, sobre as questões jurídicas. Um custo tão elevado e o que a senhora pode dizer para o nosso ouvinte? Não desista, entre com a ação, procure defensoria pública se não tiver um advogado. Justamente. Como o doutor Ulisses falou, né? Essa medicação, as medicações, elas são um custo altíssimo e isso se deve muitas vezes porque são medicações importadas, então elas são pagas muitas vezes em dólar, em euro, fora os valores os tributos, né, que incidem sobre essa medicação. Poderia haver a interferência do Estado na negociação direto com essa indústria farmacêutica, mas infelizmente o Estado ele é omisso em relação a essa negociação, ou muitas vezes quando o Estado ele faz a negociação, ele desenvolve essa negociação ela é aplicada só para o âmbito público, ela não é aplicada para o âmbito privado. Então, por exemplo, às vezes quem está no hospital privado, ele vai comprar medicação, não é aquele mesmo valor que foi negociado para o público, né? E sendo que, na verdade, o Estado ele deveria negociar para toda a população brasileira e não especificamente para quem está fazendo um tratamento no hospital público. Mas a ideia é, aos pais não desistam, o Poder Judiciário ele também está aí com as portas abertas, né? Quando eu digo muitas vezes que o tratamento, que os recursos são limitados, é porque os recursos destinados à saúde, ele é limitado, né? Então, muitas vezes o juiz, quando ele vai dar uma decisão para garantir uma medicação de 1 milhão, ele pensa, eu garanto uma medicação de 1 milhão, eu garanto vários tratamentos com valor menor. Então, também tem essa dualidade, a gente entende também que é difícil, né? Para o judiciário ter que tomar tamanha decisão, mas pais, né, não desistam, os judiciários estão à porta, há advogados, né, como eu sou advogada especialista, há advogados também que auxiliam, eu também faço trabalho social também, muitos pais que não têm condições, né, de pagar um advogado, né? Eu também sou uma mãe que perdi um filho para uma outra questão, mas também, e eu me solidarizo muito com esses pais que têm filhos em tratamento, né? Também tem o Ministério Público, Defensoria Pública, que os pais podem recorrer. Doutora Isis, vamos falar um pouquinho de números do HCB? O que temos aqui, por exemplo? Estou vendo aqui, né? Índice de sobrevida e cura, 80% no câncer mais comum? Isso nós estamos falando da leucemia linfóide aguda, como expliquei, que é o câncer mais comum na infância e que felizmente também é o câncer que apresenta a maior curabilidade, né? Evidentemente que quando a gente fala de câncer infantil, como você começou esse nosso encontro, são doenças distintas, que tem comportamentos também diversos e prognósticos diferentes, né? Então, e o que a gente tem que lutar é para que, para cada um deles, que nós estejamos no limite, né, onde a ciência está, que a gente consiga trazer para o nosso paciente o melhor que ela dispõe em literatura e conseguir realmente, em tempo, fazer os tratamentos. E nós temos recebido
A nossa média é, sim, 200 casos novos por ano, 43% vem de fora do Distrito Federal. Nós temos o apoio da Abrace para prover estadia no DF, né? Eles têm uma casa de apoio que hospedam a criança e seu acompanhante, a van que leva do Guará para o hospital, então tem essa logística de apoio, eles não estão sós, as famílias não estão sós. E o volume é crescente. 1.220 consultas por mês? Só na oncologia, só de oncologia e hematologia pediátrica. Então, a gente precisa manter o corpo de trabalhadores, né, de médicos. Tivemos muitas dificuldades durante a pandemia, né, porque as pessoas adoeciam, se afastavam. Então, cada episódio, o médico também adoece, né? Então, com alguns lá com dengue, afastar, tudo isso dificulta o movimento do hospital. Mas a gente tem a colaboração sempre de todos. Nós temos que lutar, né, todo dia para que o melhor tratamento aconteça, né? E a gente consiga oferecer a cada uma das crianças que chegam a sua chance real de cura. Doutora Hilda, como o HCB recebe essas crianças, como elas fazem para chegar até lá? Essa criança ela vem referendada pelas unidades públicas de saúde. Então, nenhuma criança bate na porta. Nenhuma criança que está com uma emergência, uma diarreia, uma febre, ela chega lá. Porque ela vai para a unidade básica. O hospital é terciário, é um hospital de especialidades. E o papel da Secretaria de Saúde é muito importante. Nós temos uma relação maravilhosa com o Estado, nós somos parceiros do Estado. O HCB, né? é mantido pelo Estado? O HCB é mantido pelo Estado integralmente. A secretária de saúde hoje, ela entende a peculiaridade do câncer infantil. E na época da minha filha, eu vi um médico falando para a doutora Isis do corpinho que vai usar um centro cirúrgico, do corpinho da criança. Vai usar aquela mesa cirúrgica com corpinho, que era o caso da minha filha. Não interessa se é um corpinho ou se é um adulto. A criança, ela perde muito mais. Olha o tempo de vida que ela tem pela frente, né? Eu não estou dizendo que tem que priorizar, que vai deixar esse adulto ir a óbito. Não, não é isso. É que tem gente que pensa que a criança, ela não tem independente, ela não tem família, mas ela tem muito mais tempo de vida para viver, né? Então, tem que dar a mesma prioridade do adulto, tem que ser dada à criança, né? E, às vezes, mais, porque o câncer na infância ele é muito mais agressivo, né? Então, a Secretaria de Saúde é assim, nós andamos de mão dadas. A Secretaria fala, me abre um leito na época da Covid. Eu preciso de um leito para adulto, que vocês têm que me ajudar. A gente arrumou um leito de Covid afastado das crianças, mas é uma parceira. É ela que mantém o hospital. Então, o GDF é um grande parceiro. E tanto assim também ele enxerga a gente como um grande parceiro, né? E hoje nós temos total custeio pelo GDF. Se quiser um extra, por exemplo, nós temos um equipamento lá que certamente agilizou o diagnóstico do filhinho do Dr. Ulisses. Essa é a sociedade que investe. Nós apresentamos para a Abrace busca recursos, seja através do Fundo da Infância, seja com outras parcerias. E a Abrace, então, coloca um equipamento de última geração que o GDF ele vai priorizar, mas ele tem seu planejamento. Não adianta eu querer para amanhã um equipamento que ele não vai ter, mas a Abrace consegue. Um medicamento desse valor exorbitante,
a Abrace consegue. Eu me lembro quando eu estava na Abrace, que uma criança, se amputavam as crianças. E aí eu fiquei sabendo que nos Estados Unidos não se amputava mais. Eu fiz um congresso, participei de um congresso médico em São Paulo e voltei e falei com a doutora Isis. Disse que nos Estados Unidos não amputa mais os meninos com câncer de membros inferiores, de braço, de perna, câncer ósseo. E eu uso titânio, né? E eu falei, vamos fazer isso aqui. Ela falou, Hilda, já mandei um médico para o INCA no Rio para se especializar. E em breve nós vamos fazer. Gente, a primeira menina, eu não me esqueço disso, ela está hoje com 20 anos, ela tinha 9 anos. Nós pedimos para o médico que aguardasse. Uma semana eu levantei 60 mil através de contato telefônico que a Abrace fez. Nós compramos a prótese de titânio. Foi tirado um pedacinho do osso dela com tumor e colocado o titânio. E ela está hoje feliz, produtiva, já trabalha, já está na faculdade com 21 anos. Ela poderia estar hoje com a sua perna amputada. Então, faz diferença. Sociedade e governo de mãos dadas. Faz muita diferença. Precisamos de alguma lei, doutor Ulisses, para incentivar mais isso? Temos aquela questão do imposto de renda, em que o imposto devido pode ser destinado para essas instituições, mas eu acho tanto quanto burocrático isso, né? Não precisamos de lei. Eu acho que a gente já tem lei demais. O que nós precisamos é de conscientização, seja conscientização da sociedade, né, da complexidade dessa situação, de entender uma organização como a Abrace e apoiar, seja deduzindo dos seus impostos. Aí eu estou falando tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, né? A gente precisa ter essa cultura de apoiar, né? Porque, de fato, só o governo não consegue gerenciar isso. Como a doutora Aline falou, o governo tem, além do meu filho, ele tem 215 milhões de pessoas para tratar, né? Então, eu sei que meu filho não é mais especial do que filho de ninguém. Então, o governo precisa ter uma série de situações que ele precisa gerenciar. Então, primeiro, conscientização da sociedade. Tem gente fazendo coisa séria e tem gente salvando vidas. Como que eu posso apoiar isso? Procure. A Abrace é, de fato, uma organização séria, responsável, que está aí há décadas fazendo um trabalho excepcional. Eu falo isso porque meu filho, de fato, é fruto desse trabalho, né? Então, primeiro passo, conscientização. Segundo passo, lutar pelos seus direitos. Como a doutora Aline falou, não deixe de lutar pelos seus direitos. Então, ingresse no judiciário, procure informações, esteja presente ali nas reuniões com a equipe médica, o que pode ser feito. Então, a doutora Hilda falou sobre um tratamento nos Estados Unidos lá. Tem um novo tratamento nos Estados Unidos que está sendo aí, que é o DFMO, que inclusive o Hospital da Criança já está ciente, e eu não sei se a doutora Isis confirma isso, mas inclusive parece que o Hospital da Criança está já trazendo algumas informações. A gente vai entrando nos estudos conjuntos, né? Então, é através da pesquisa, a gente criando dados para ter evidência, é que a gente chega nesse ponto de conseguir, às vezes, a medicação. E aí esse tratamento está sendo aí um protagonista na luta contra esse câncer específico do meu filho, né? Então, já um próximo passo que nós estamos pensando após essa medicação que ele precisa receber, né, para fazer esse tratamento. Aí é uma outra luta que muito provável que eu vejo muitos pais aí também, Sérgio, fazendo campanhas nas redes sociais. Se sensibilize, participe. Às vezes você doa ali R$10, R$100 e está salvando uma criança, né? Então, tem dezenas de pais fazendo campanhas aí para levar um filho nos Estados Unidos ou em outro país, para dar uma continuidade no tratamento, dar uma sobrevida para o seu filho. E a gente já vê, como a doutora Isis falou, como a doutora Hilda falou, o Hospital da Criança já está atento a esses tratamentos que estão ocorrendo aí em todo o mundo, observando as pesquisas e talvez aí no curto prazo trazer também esse tratamento que é o último tratamento de ponta que nós temos hoje na luta contra o câncer. Então, mais uma vez, doutora Isis, doutora Hilda, eu parabenizo o trabalho de vocês e eu sei que de fato ele realmente é eficaz nessa luta tão árdua que nós temos hoje. Doutora Aline, vamos lá. O que podemos trazer ainda do aspecto jurídico sobre essa situação?
que a gente pode verificar aqui é que o Estado também, por mais que a gente pense assim, será que o Estado não está fazendo? Não, ele tem feito também, né, pela população. O ano retrasado, foi editada uma lei 14.454 de 2022, né, em que ela estabeleceu que o rol de procedimentos da INSS, ele era, na verdade, taxativo, né, ele não era taxativo. E aí, na verdade, ficou estabelecido que aqueles tratamentos que muitas vezes não está lá no rol, mas já tem um estudo da Conitec, que ele é eficaz, né? Por mais que não esteja ali naquele rol, ele precisa ser coberto, né? Pelos planos, né? E, nesse caso, quando ele já está aprovado pela Conitec, na verdade, ele já está inserido no SUS, né? O SUS, ele já garante, e aí os planos também, eles precisam garantir esse tratamento para esses pacientes, né? Que precisam desse tratamento. E a ANS também, ela desenvolve todos os dias, a gente entra lá no site da ANS, está lá, a ANS, por favor, estimulando a sociedade para entrar lá, para incluir novos tratamentos. Então, a ANS também estimula isso. E a gente pode participar. A sociedade, ela precisa ter conhecimento disso. As portas estão abertas também, né? Para verificar, para se acrescentar novos estudos, né? Para trazer novos tratamentos. Então, assim, é como a doutora Hilda falou, é uma junção, né? Estado, sociedade, né? Temos que estar todos juntos ali para trazer um melhor tratamento, garantir realmente o direito à saúde a todos, né? Sim. E isso é um conjunto. Doutora Isis, vamos falar um pouco, né? Temos essa questão que o Hospital da Criança de Brasília é uma referência e temos até uma participação de programas lá do St. Jude Children's Research Hospital. Conta isso um pouco para a gente. Qual é a importância desse convênio? Isso é muito importante porque é um trabalho que você começa a ver alguns aspectos que vai além do financeiro só. É o aspecto de você melhorar a capacidade técnica do tratamento, do cuidado com o paciente, da segurança do paciente. Então, esses projetos, eles nos ajudam a capacitar a nossa equipe de enfermagem, de conhecer os detalhes, as toxicidades da quimioterapia, das metodologias. Então, vai na capacitação de pessoas, ter as pessoas melhor formadas, não é? Com isso, você também diminui índice de infecção, não é? O cuidado de você, do enfermeiro, assim, eles durante a quimioterapia, a nossa maior preocupação são as infecções. Então, as crianças ficam com imunidade muito baixa e a principal causa de mortalidade são as infecções. Aquilo que você capacita seu corpo de enfermagem e médicos para detectar precocemente, essa criança não está bem. E rapidamente indicar para UTI, porque agora nós temos o leito de UTI disponível, que não tínhamos no passado. Então, não se justifica você demorar a encaminhar a criança para UTI. Então, são esses projetos que nós estamos participando. Como é essa troca de informações com os Estados Unidos? A gente entra numa coorte de instituições participando, temos reuniões semanais e temos o processo de medição. Dentro de eles têm uma unidade de métrica e performance, onde nós aprendemos também a nos medir. Então, é muito interessante, porque você é visto e analisado por uma instituição externa. Então, nós entramos em 2 grandes projetos. Um se chama o EVAT, que
implantação de um sistema de deterioração clínica, de você detectar precocemente a deterioração clínica da criança na enfermaria, para você agir precocemente, e um outro processo do profile onde você analisa 12 dimensões do seu cuidado e você consegue se medir em relação ao mundo, onde eu estou, o que eu posso melhorar, em que ponto melhorar, que projetos eu vou focar minhas forças para o primeiro ano, para o terceiro ano, para o quinto ano. Então, isso junto com o mundo e você conhecendo o mundo e entrando nessa métrica, eu acho que nos ajuda também a melhorar a cada dia. Os Estados Unidos é pioneiro, está na frente nessas buscas pela cura do câncer infantil? Especificamente, os protocolos existem tanto em Europa como nos Estados Unidos, mas especificamente este hospital é um hospital que se diferencia dentro dos Estados Unidos, né? Porque eles também vivem de doações, né? E os tratamentos não são pagos, o que é diferente da política lá americana. E eles estão no protagonismo da Aliança Global para o Câncer Infantil, para a melhoria da sobrevida em todo o mundo, que foi startado pela Organização Mundial de Saúde em 2018. E, na verdade, nos países de baixa renda, de média e baixa renda, a sobrevida é menor e a quantidade de doentes é maior. E a ideia é que se passe essas práticas de cuidado para que cada um desenvolva localmente a sua capacidade de melhorar e eles nos acompanham com essa métrica global. Doutora Hilda, um ponto importante. Estamos falando bastante da criança, né? Mas e a família da criança? Como a senhora se preocupou em dar esse apoio psicológico, emocional? A família... Abraço faz isso, o HCB também faz? Faz. Então, a família adoece junto, não é isso, doutora Liz? Sim, completamente. Então, a gente enxerga a criança como parte dessa família. Então, a Abrace, quando eu fui presidente, eu implantei vários projetos. Por exemplo, a maior dificuldade minha foi quando a minha filha entrou em cuidados paliativos e a rede pública me mandou para casa com a criança com sonda, com a criança em coma, podemos dizer a palavra, né, em cuidados paliativos. Eu não tinha a mínima ideia como cuidar dela. Eu sabia, era minha filha, eu tinha noção, mas eu tinha que estar 24 horas acordada. E aí? Daí eu busquei meu plano de saúde, não tem cuidados paliativos. Então, eu virei para o meu plano e falei, tá bom, então eu vou interná-la na rede privada. Vai custar muito mais. Então, me permita contratar uma enfermagem noturna, pelo menos, eu posso dormir durante o dia e à noite eu posso cuidar dela durante o dia e à noite eu posso descansar. Foi assim que o meu plano autorizou e hoje acho que já tem esse apoio de home care. Eu trouxe, então, assim que eu entrei na Abrace, eu criei o projeto William, que é um projeto de cuidados paliativos, e depois do hospital pronto, foi, sim, ótimo, porque a Abrace, ela entra com os recursos, com o custeio do oxigênio, da cama hospitalar, de fralda, de tudo que essa criança precisa. E o hospital manda a equipe técnica. Então, gente, porque eu passei por isso, eu sei o que a família precisa. Do problema, da assistência nessa hora, do diagnóstico, né? Cuidar dessa família na hora do diagnóstico, cuidar dessa família no momento que essa criança está na sua fase, né, de cuidados paliativos, a família sofre imensamente. Então, precisa se cuidar de todos, de todos. E, Sérgio, eu queria fazer um agradecimento especial aqui para os voluntários, porque a gestão do ICIP
eu sou a presidente, mas eu tenho vários comitês embaixo que me apoiam. O comitê de compliance, o comitê, o conselho fiscal, o comitê de governança, são várias pessoas. O conselho de administração, no conselho nós temos empresários, nós temos pessoas de vários pedaços da sociedade que ajudam a gente a fazer a gestão correta. E eu sempre fui buscar o conhecimento. Quando eu fui construir o hospital, eu fui fazer um curso, uma pós-graduação em administração hospitalar. Como que eu vou construir um hospital se eu não souber o que é isso? Né? E sempre busquei, eu falo que meus mentores. O doutor Eduardo Sabe é um especialista, né, no terceiro setor, do Ministério Público. Eu vivia batendo na porta dele. Doutor Eduardo, eu posso fazer isso? Me oriente sobre isso. O conselheiro Rainha do TCDF, eu sempre busquei conselho dele para montar o que nós íamos montar para administrar o hospital. Um OS, um OCIP, que modelo que é? Então, olha quantas pessoas, a sociedade em geral e a mídia. Vocês da imprensa têm papel fundamental. Imagina se não fosse você abrindo esse espaço aqui hoje. Olha quanta informação nós estamos trazendo para a sociedade. Então, é uma gratidão a todos vocês. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Parto agora para as rápidas considerações finais. Começo com o senhor, doutor Ulisses Juliano, advogado especialista em direito digital, pai de um menino com câncer infantil. Obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço, Sérgio, agradeço imensamente a você, a produção desse programa, que se sensibilizaram pelo Dia Internacional do Combate ao Câncer Infantil e trouxeram essa pauta tão relevante para a sociedade. Nós estamos falando aí de números astronômicos. Mais de 400 mil crianças por ano são diagnosticadas com câncer no mundo inteiro. Então, é uma luta diária e muito obrigado em nome de todos os pais e mães por trazer esse tema tão relevante. Aos pais, fiquem atentos, se conscientizem sobre a questão da prevenção, do diagnóstico precoce. Esse é a grande luta do câncer infantil, diagnóstico precoce. E nós temos, tanto na rede pública quanto na rede privada, profissionais capacitados para realizar esse diagnóstico. Também agradeço a doutora Aline Pereira, advogada especialista em Direito da Saúde. Doutora Aline, obrigado por estar conosco. Eu que agradeço a participação, quanto conhecimento foi passado aqui. É um prazer, né, estar aqui. E eu gostaria de lembrar os pais, né, não desistam dos seus filhos. A sociedade, ela está aí também como um abraço, né, para apoiar, mas em sendo necessário também, bata a porta do judiciário. Agradeço também a fundadora do Hospital da Criança de Brasília, doutora Hilda Pelis, Pelis mesmo. Muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Seu conselho final, sua mensagem final. Eu que agradeço esse momento que você abre aqui para a gente. Agradeço a oportunidade de conhecer outras pessoas aí que com certeza estarão com a gente nessa luta. Eu coloco as portas abertas do ICIP. Se quiserem me localizar, no Hospital da Criança, pelo site, mandando mensagem que eu entro em contato. O ICIP, ele tem... Porque imagina, se eu perdi uma filha, eu vou dar minha vida para salvar outras crianças. E é isso que eu procuro. E que pais, né, tenham esperança, não percam a esperança. Que o câncer infantil, se diagnosticado precocemente, ele tem cura. E é isso que nós estamos à disposição para ajudá-los. Também agradeço a doutora Isis Magalhães, diretora técnica, hematologista pediatra. Doutora Isis, obrigado por estar conosco e batemos na tecla, né? Diagnóstico precoce, não prevenção. Exatamente. Sérgio, muito obrigada. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade. E voltando a agradecer os voluntários, a sociedade civil organizada. Abrace a mães, pais, né? A coragem de vir falar, né? Da sua dor neste momento. As suas palavras nos dão uma força enorme para trabalhar mais e melhor. E ao Estado, não quero deixar de passar este momento sem agradecer à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, né? Na pessoa da doutora Lucilene, que tem, desde o início dessa gestão, se preocupado
em manter o hospital, né? Ela entendeu a importância do hospital hoje dentro do contexto da rede. Então, nossos agradecimentos. E toda a equipe técnica do hospital. Eu acho que desde a recepção, todas as pessoas são igualmente importantes. E eu digo que eles têm que sentir o outro, como se fosse ele chegando e procurando um porto seguro, né, para continuar essa jornada. Muito obrigado aos nossos convidados. E lembrando que essa entrevista vai ficar disponível também no YouTube da Rádio TV Justiça. Obrigado mais uma vez. Agora 9h46, um rápido intervalo, porque na volta tem o segundo giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.